Saúde os amados com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os amados que abram suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Meio frio, friozinho gostoso. O Senhor que criou todas as coisas. Então, hoje pela manhã, estudo do irmão Carlinhos, nós vimos isso. Deus criou tudo, né? Assim como Ele criou o calor, Ele também criou o frio. Então aí, para ver que diz assim, um ditado aí que Ele dá o frio conforme dá o perto para nós, né? Então a gente não tem do que temer, né? Nós estamos firmados nele, como nós vamos ver no decorrer do estudo. Nós não temos o para que temer, e nada, em momento algum, em circunstância alguma. Apocalipse 1, versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Agradecemos ao Pai, por o Senhor ter sustentado o Teu Filho na entrega da Tua palavra pela manhã, Pai. Agradecemos pelos louvores, ó Pai. Agradecemos ao Pai, o Senhor está sustentando na sua causa os amados, a minha Anastácio, Pai. Usa ele, Pai, nesse exato momento da entrega da Tua palavra para os amados. Traga de volta e segurança também para os seus lares, ó Pai. Mas esteja aqui com cada um de nós, Pai. Fala conosco, Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos dê a verdadeira revelação da Tua palavra, Pai querido, porque é o que nós precisamos, ó Pai. O Teu Espírito, sabedoria e revelação, Pai, falando nos nossos corações, ó Pai, nos dando a verdadeira revelação da Tua palavra, Pai, para que, Pai, foi dito pela Tua amada, Pai. O povo, Pai, está aí, para despertar o Teu povo, porque o anticristo também vai estar aí, está despertando os seus, ó Pai. Então, Pai, nos dê discernimento, Pai, para podermos, ó Pai, andar no que é certo, Pai, porque nós cremos que no que é verdadeiro nós estamos, Pai. Isso é em Teu Filho Jesus Cristo. Então, Pai, tira tudo aquilo que é nosso, Pai, e forme em nós o caráter do Teu Filho, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Teu Filho, Pai, até que nós chegamos à estatura de varões e varões perfeitos, ó Pai, ou até que Cristo seja formado em cada um de nós. Faz isso, Pai, nas nossas vidas para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Então, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Esse próprio texto não nos deixa dúvida, né? A palavra aqui é bem clara. Isso quer dizer que no passado, ou seja, antes dele, não houve Deus, né? Não houve. No presente, não há. E no futuro, não haverá um Deus pelo qual nós podemos ou possamos ser salvos, né? Ele é único e fora dele não há salvação. Essa primeira parte da introdução, vamos ler bastante texto da Bíblia. Fala pouco aqui até, mas que a palavra explica a própria palavra, né? E nesse aqui, no passado ou antes dele, não houve nenhum Deus. Tem aquele texto o primeiro texto da Bíblia, Gênesis 1, foi citado pelo irmão Carlinhos hoje de manhã no estudo dele. No princípio, quem foi que criou os céus e a terra? Foi Deus, né? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então ali começou, né? O pontapé inicial ali. Tudo foi aonde? Quando Deus criou os céus e a terra, né? E nós vimos também através do louvor que Ele criou tudo, né? Tudo que nós possamos ver e imaginar, tudo foi o Senhor que criou, diz a palavra. E não há um Deus maior ou igual ao nosso Deus. Então Ele reina absoluto. Outro texto que fica bem claro, esse aqui antes dele não houve, é Colossenses 1, 16 e 17. Os amados vão acompanhando nas suas Bíblias aí. Então, Colossenses 1, 16 e 17.
Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o 17 primeiro, vou inverter aí. O 17 ele fala assim: e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo existe, né? Tudo subsiste. Agora vamos para o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? Então fica claro que antes dele não houve. Outro texto, essa mesma passagem aqui, é lá em João. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Então, quando os amados acham, eu vou repetindo isso aqui que eu falei. E antes dele, né, não houve nenhum Deus. Com Ele criou todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele e para Ele. Né? Agora, João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Ele era o Verbo, né? E o Verbo era quem? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então fica bem claro para nós que antes dele não houve nenhum Deus, né? E agora aí no presente, será que há um Deus? Na Bíblia fala que um outro Deus nós conhecemos, um outro Deus aí além dele? Não, né? A palavra de Deus fica bem clara para nós em Atos 4,12. Em Atos 4,12 diz assim a palavra do Senhor, que em nenhum outro há salvação, né? Não há nenhum outro nome dado nos céus e na terra pelo qual nós podemos ser salvos, né? Então, no passado, antes dele não houve. No presente, não há. E no futuro, será que vai haver um Deus pelo qual nós possamos ser salvos? Não vai, né? Assim como no passado não teve, no presente não há, no futuro também não haverá um outro Deus pelo qual nós podemos ou possamos ser salvos. Então, vamos ler Isaías 43, de 10 a 12. Isaías 43, de 10 a 12. Que vai até repetir que no passado não houve, mas vai falar também que no futuro não haverá um Deus pelo qual nós possamos ser salvos, né? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías 43, de 10 a 12 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então, antes dele não houve, no presente não há e no futuro não haverá um outro Deus pelo qual nós possamos ser salvos. Então, falo bem claro, o anticristo está aí, está se levantando. E ele é ousado, né? Levanta aí os servos dele, a palavra fala. E se nós não estivermos atentos, ele pode enganar até os escolhidos. Então, tanto é que a palavra fala assim que ele se transfigura em anjo de luz, né? Então, isso aí pensa no diabo, pensa aquela imagem feia lá, né? Com chifre, acho que o Carlinhos deve falar para amanhã também, mas, né? Então, ele é uma coisa bonita, né? Não é bem aquilo que nós aprendemos aí, que carregamos a nossa mente naquela imagem ali. E o que ele termina dizendo nesse versículo de Apocalipse 1:8? Que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso.
vai ver muitos textos em que ele se declara como sendo Deus Todo-Poderoso. Mas ele se declarou a Abraão, lá em Gênesis 17:1. Em Gênesis 17:1, o Senhor aparece para Abraão e diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. E Abraão tinha ali seus 99 anos, né? Quando o Senhor aparece para ele, se manifesta dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, né? Quando falava, anda na minha presença e eu te farei perfeito. E um outro texto, eu peguei dois aqui para nós mencionar essa manifestação do Pai como sendo Deus Todo-Poderoso. O próximo é Êxodo 6:3. Êxodo 6:3, novamente o Senhor vai aparecer uma segunda vez, só que agora já para Abraão, né? Vai mudar o nome dele. E estava lá Abraão, estava Isaac, estava Jacó também, e daí o Senhor se apresenta a eles ali e fala como Deus Todo-Poderoso. E eles até não é reconhecido perfeitamente, né? Quantas vezes o Senhor não tem, às vezes, aparecido, se manifestado a nós, e nós não temos o reconhecido perfeitamente também? Aconteceu também com Samuel, quando o Senhor apareceu para ele, ele lá não tinha intimidade com o Senhor, estava lá em sonhos, ele passou desapercebido, até que depois o Senhor apareceu novamente para ele, e daí ele falou: o quê? Isso aqui, Senhor, né? Então conosco também não é diferente, mas vamos ver aqui, seguir essa linha aqui. Em 1 Crônicas 29, de 10 a 13, nos deu o que Davi falou, se Davi conhecia ou não o Senhor, se ele conheceu ele perfeitamente. 1 Crônicas 29, de 10 a 13. Crônicas 29, de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor através de Davi: pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Aqui está palavras de um camarada sábio que conhecia o Senhor, né? E reconhecia Ele como sendo o Senhor único, o Todo-Poderoso. Aí não para por aí, outras palavras também aqui que falam sobre a infinita sabedoria divina. Então vamos ler lá em Romanos 11, de 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Se Davi, naquela passagem que nós lemos lá, não conhecesse o Senhor perfeitamente, como é que ele ia dizer todas aquelas coisas do Pai? Não tem como uma pessoa que não conhece o Senhor fazer uma oração daquela, né? Dizendo tudo aquelas palavras que nós lemos ali, que é Cristo Todo-Poderoso. Tem que ter intimidade com o Pai, tem que ter comunhão, tem que saber quem é. Aí sim, né? E aqui fala mais, ó. Romanos 11, 33, diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe
deu primeiro a ele para que seja recompensado ou restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, glórias eternamente a ele, né? Só ele. Então, onde que está toda a riqueza, toda a ciência, todo o conhecimento de Deus? Está nele, em Cristo, né? Tempos atrás, eu peguei uma palavra que Cristo é o tudo de Deus para nós. Ele está onde? Ele habita dentro de cada um de nós agora. Quando nós temos a nossa morte, a nossa ressurreição em Cristo, o próprio Filho de Deus vem habitar dentro do meu coração. Então, eu tenho tudo de Deus para mim, em mim. E às vezes a gente está desfrutando tão pouco desse tudo de Deus para nós, né? Sabe por quê? Às vezes nós estamos aí em perfeita harmonia com Ele. E a gente fica aí, tem um tesouro aí em vaso de barro, né? Mas não usufrui dele. Então fica diante disso para nós. Então, quem compreendeu o intento ou a mente do Senhor? O quem foi o conselheiro dele? É uma pergunta, né? Quem lhe deu primeiro a ele para que depois fosse restituído? Quem? Isso que a palavra fala, antes dele não houve, no presente não há, no futuro não haverá um Deus tão grande como o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é único, Ele é exclusivo. Então vamos ver que decorrer da palavra é bem clara, deixa a dúvida. Vamos ver que, embora tenha levantado aí tantos outros deuses, mas para nós que cremos, a palavra vai nos mostrar que há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por ele, por meio dele, através dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ver isso passado. Agora vamos ver o que Jó falou a respeito de Deus. Se Jó também conhecia o Senhor ou não. Jó 42, versículo 2. Nós sabemos, a Bíblia diz lá que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, né? O único defeito dele foi que ele era justo aos seus próprios olhos. Ele conhecia o Senhor. Tanto é que, no final das contas, ele se reconheceu, né? Lá ele até fala que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os olhos te veem. E nós, quantas pessoas não conhecem o Senhor também só de ouvir falar? Será que não é o nosso caso? Só conhecemos o Senhor só de ouvir falar dele? Se for, nós temos que colocar a boca no pó que nem Jó, para que nossos olhos possam ver, possam contemplar a Ele. Em Jó 42:2 diz assim: o Senhor, bem sei que tudo podes, né? Que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Ele conhecia o Senhor, eu não conhecia. Conhecia, ele conhecia Ele muito bem, perfeitamente. Né? Ele falou: Senhor, só quem conhece pode dizer isso, né? Eu bem sei que tudo podes. E se o Senhor pode todas as coisas, é óbvio, né, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Bom, agora tem que conhecer e confiar, né, para poder declarar isso. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E como eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Agora vamos ver Isaías. O que o profeta Isaías diz? O que a palavra de Deus fala para nós através do profeta Isaías? Isaías 64:4. Será que, quantos amados, acham que eu vou falar daí? Será que às vezes nós já nem ouvimos falar de um Deus, e quando a gente vive na ignorância, né, que eu vejo aqui, todos a gente conhecia a verdade, a gente seguia uma outra doutrina, né? E ali ouvia até se falar de um outro Deus, mas a palavra fala aqui para nós através do profeta Isaías: desde a antiguidade
não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O quê? Deus além de ti. E faz o quê? E trabalha para aquele que nele espera. Agora eu faço a pergunta. Você está esperando em quem? Em quem será que eu estou esperando? Se eu estou esperando no Senhor, não tem motivos para ficar preocupado nesse. A palavra diz. Apenas estamos lendo a Bíblia. Agora, se a nossa confiança, a nossa esperança não está depositada nele, se nós não estamos esperando nele, aí nós temos todos os motivos para ficar preocupados. Agora, se não, se está nele, nós estamos esperando nele, entregamos a nossa vida a ele, confiamos nele, pode ficar tranquilo porque a vitória é certa, né? Hoje de manhã foi dito também, se não me engano, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. Agora, se em Cristo nós somos mais do que vencedores, fora dele, somos perdedores, né? Fora da pessoa de Cristo, a derrota é certa. E depois ainda vai sofrer o tormento eterno. Essa é a diferença. Então, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, e trabalha para aquele que nele espera. O salmista, lá no Salmos 42:5, o salmista até ele fala a seguinte palavra assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? O salmista está passando ali por uma dificuldade, a alma dele estava angustiada, estava perturbada, e ele falou ali, fez essa exclamação, essa pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Quantas vezes nós não estamos aí com a alma angustiada? Aquela agonia, podemos e não podemos. Lógico, até Jesus passou por um momento de agonia terrível, antes dali de ir para a cruz, lá no Getsemane. E a agonia dele foi tamanha, foi estudo passado, para se não me engano, quinta-feira eu vi um pouco sobre isso. Aí ele foi lá aos 11, chegou a certa altura, ele deixou lá uns ali, foi com 3 ali mais para frente para orar, chegou lá num determinado momento, ele deixou os 3 ali, foi ele mais adiante para orar, e ele clamou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice de agonia. Em outras palavras, Pai, se é da tua vontade, passa de mim esse sofrimento, essa agonia que eu estou tendo. Mas então, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Em Salmos 42:5 ele fala assim: espera em Deus, Ele está terminando esse 42:5. Então, espera em Deus. Está angustiado, está triste, está abatida. Espera em Deus. E tudo vai dar certo. E no Salmo 37:4, ele fala assim também, bem pertinho aí. Salmo 37:4, o Senhor fala assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No Senhor, descansa de quem? No Senhor. Está esperando nele? Descansa nele. É o segredo da nossa vitória. O segredo da vitória do cristão está onde? Descansar no Senhor. Na Bíblia que estudei aqui, a vitória do povo de Deus veio sentado. Sentou ali, as mãos tinham que cair para cima, assim, mas estava sentado e Deus deu vitória para poder sentar. Não é bom isso, não é maravilhoso isso. É para quem é filho. Para quem espera no Senhor, é para quem confia no Senhor. Agora, como diz, torna a repetir, para ficar bem claro, que a nossa confiança, a nossa fé não está depositada nele, tem que ficar esperto. Clamar a Ele, porque Ele vai fazer com certeza na nossa vida. Aí mesmo Salmo também 37:7 fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Está cansado, descansa no Senhor. Fora do Senhor já não vamos ter descanso. Não está com a alma aflita, alma triste, alma batida, espera em Deus.
angustiado, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor e Ele vai te satisfazer os desejos do teu coração, do meu coração, né? Descansa no Senhor e espera nele. O conforto está onde? Está nele. A palavra é bem clara. Então muitas pessoas buscam o conforto aonde? Em outros lugares diferentes, a não ser nele. E aí vai perecer ainda mais, vai sofrer mais. Por quê? A palavra fala que no mundo vamos ter o quê? Alegria. No mundo tereis aflições, tribulações, né, para nós ter com ânimo, temos coragem, né? Porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Ele venceu esse mundo onde? Lá na cruz. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar até o fim. Amar essa mensagem, a mensagem da palavra da cruz. Né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Né? E essa é a mensagem que mandou a gente pregar. Uma vez crendo nessa palavra, finalzinho de Marcos, fazia de por todo mundo e pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Primeiro é a pessoa dele, Jesus fez. Em segundo lugar, a obra, o sacrifício que ele fez, né? A palavra da cruz, não tem outro caminho. Salvação sem o caminho da cruz não há. Pode ter tantas outras coisas aí, mas se tratando de salvação, não. Então, de novo, eu torno a perguntar: você está esperando nele? Eu estou esperando nele? Mais um conforto aí para nós esperarmos nele, para que se nós não estivermos esperando nele, nós venhamos a esperar nele. João 5,17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aí. Em João 5,17. Quantos amados acham que eu vou falar aqui? Vocês só conferem aí. A palavra de Deus diz assim: ó. Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mais uma vantagem aí para nós ficarmos sossegados, ficarmos tranquilos, se a nossa confiança, nossa esperança estiver depositada nele, se nós estivermos esperando nele, porque Deus falou: meu Pai trabalha até agora. A gente trabalha um pouquinho e já está cansado, pois tem que dormir, tem que descansar, mas Deus não, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele, sendo todo-poderoso, Ele não se cansa, né? Não se cansa. E lá em Salmo 121, 4 diz assim: que é certo que não cochila e nem dorme, guarda de Israel. Então o nosso Deus, Ele nem cochila e muito menos dorme. Aí fica fácil da gente esperar nele. Tem muita gente que mesmo assim não espera nele. Prefere, às vezes, esperar um Deus aí que vive dormindo. Mas tem muita gente clamando aí, às vezes as orações dele não é respondida. Ele está clamando aí um Deus surdo, um Deus mudo, um Deus que não pode ouvir, que não pode falar. Que isso não seja o caso nenhum de nós, né? Eu creio que não. Nós sabemos que o Pai trabalha até agora. Ele não dorme, muito menos ele cochila. Então cabe a nós, como pessoas sábias, homens e mulheres do Senhor, que nós clamemos a Ele, conforme diz lá em Salmo 25:5. Salmo 25:5. Vamos ver o que ele diz aí. A palavra do Senhor. Salmista de novo aí, clamando ao Pai, né? E que nós também, se nós não temos clamado, temos feito essa oração, e que nós possamos fazer esse dia dessa oração diante do Pai, que diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia, o dia todo. Né? Ok? Senhor, eu espero no Senhor. O Senhor é o Deus da minha salvação. Então, Pai, guia-me na tua verdade e ensina-me. Por quê? Porque o Senhor é meu Deus. Minha confiança, minha esperança está posta no Senhor. Eu espero no Senhor. Então, Pai,
revele a mim, se manifeste a mim, Pai. Mas espera, fala que espera e sai fazendo as coisas por conta própria, né? Vai quebrar a cara, né? Você colocou para o Senhor, está esperando nele, tem que esperar uma resposta dele, né? Pai, não vou mover o pé daqui se o Senhor não me der um sinal. Moisés estava lá no deserto, o pai falou que um anjo ia acompanhar ele. O que ele falou? Negativo, né? Um anjo não vai dar o pé daqui, não. Se a tua presença não for comigo, não vem com essa história de anjo. Conheci o Senhor, não. Tem tanta gente que se satisfaz com coisas bem menores do que um anjo, umas migalhas, né? Então, a gente ter para nós e ficar esperto, né? Olha outra segurança, ó. Isaías 41:10. Outra segurança que tem aqueles que confiam e que esperam no Senhor Todo-Poderoso. Isaías 41:10. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo, e nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, se Ele é comigo, se Ele é meu Deus, a minha confiança está posta nele, eu espero nele, então por que eu vou estar assombrado, vou estar apavorado, vou estar amedrontado? Não tem motivo, né? Se eu estou amedrontado, estou assombrado, ou qualquer coisa, porque tem algo de errado comigo. Pai, me ensine a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é comigo. A palavra diz, eu creio, né? Então, Pai, agora eu penso que completa aí. Lá em Romanos 8, 31, 33 e 34. Continua nessa mesma linhagem aí. Então, quando os amados acham, repetir aqui: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Em Romanos agora diz assim, ó, 31. Se Deus é por nós, olha só, amados, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele falou lá em Isaías que Ele é conosco, né? Agora cabe a mim e cada um dos amados confiar nele. A palavra diz que Ele está comigo. E não é para me assombrar. Por que eu não confio nele? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Será que alguém pode fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Poder até pode, mas não vai prosperar. Com certeza, né? A palavra fala que o Senhor transforma as maldições em bênção, quando está sendo feita contra um eleito dele, um filho dele. Nós temos que crer, porque senão nós estamos vivendo aí um cristianismo aí muito rápido, muito mais vantajoso, né? Estamos aí andando aí em águas raras, que nós podemos nos aprofundar mais e mais. Mas é o tanto que nós temos buscado dele, Pai. Então, ele continua falando assim: é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, e ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Não é Cristo? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está onde? À destra do Pai, e Ele intercede por nós, por cada um de nós. Porque Deus fala que Ele é o sumo sacerdote. O Pai mandou Ele vir, Ele veio a esse mundo, Ele fez a vontade do Pai, aquilo que tinha que fazer, a obra tinha que ser feita, voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. É Ele que vai nos revelar todas essas coisas. Salmo 103:3. Salmo 103:3, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: quem
quem é que sara as nossas enfermidades? Quem? Só Ele, né? Porque fora dele não há salvação. Só Jesus foi Ele que morreu naquela cruz e ressuscitou em nosso lugar, em nosso benefício, né? Então, o Salmo 103 fala assim: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5, ele fala o quê? Verdadeiramente, né? Verdadeiramente Ele fez o quê? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É Ele, não tem outro que sara as nossas enfermidades, né? Que perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Só Ele, né? E onde é o texto que fecha esse de Isaías, que fala que Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores? É o texto de Pedro, 1 Pedro 2,24. Texto bem conhecido, mas se o amado quiser, confere na Bíblia aí, que fala assim: levando Ele mesmo em seu corpo, o quê? Os nossos pecados, né? E daí ele termina esse versículo dizendo: pelas suas feridas ou pisaduras mãos sarados, né? Foi Ele, Jesus. E onde que Ele fez isso? Na cruz, né? Não tem outro meio. Salvação é somente cruz em Cristo. Então, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, né? Para que, mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para Deus, né? Pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. Agora também precisa do quê? Da revelação do Pai, né? E há um tempo determinado pelo Senhor, que Ele se revela e que Ele se manifesta, né? Esse aqui já estava falando de Jesus, sobre a cruz, né? Agora o texto fica bem claro, o texto de 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15, vamos ver o que diz aí a palavra do Senhor. Diz assim, 1 Timóteo 6,15: a qual em seu tempo, outra tradução fala em sua época determinada, né? Ele mostrará, ou seja, há de ser revelado. O quê? O que ele vai mostrar? O que ele vai revelar? O bem-aventurado, ou seja, o bendito, né? O que mais que ele fala aí? O único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então tinha um tempo determinado pelo Pai para quê? Para que Ele revelasse esse único aí, bendito, Senhor do Senhor, Rei dos reis, né? Era de quem? Falando do seu Filho amado, Jesus Cristo. E através dele, lá em Atos 17:28, fala que nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós resistimos ou respiramos, né? Lá em João 15:5, finalzinho fala assim: sem ele nós não podemos fazer nada. Nele nós nos movemos, nele nós respiramos, nele nós fazemos todas as coisas. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podemos fazer. Primeira Timóteo, nós já estamos em mesmo, 1 Timóteo 2,5 agora. 2,5, 1 Timóteo vai falar assim, ó, a palavra do Senhor. Há um só Deus e um só mediador ou intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então tá, a palavra está dizendo que há um só Deus e que há um só intercessor, mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Você crê nisso? Eu também creio, né? Agora vamos ver um negócio aqui, ó. O que diz aí mesmo em Tiago 2,19? Está bem, Timóteo, mas é Tiago. Tiago 2,19. Faz bem, eu faço bem se eu crer nisso, meu irmão, mas as irmãs também fazem bem se crer nisso, que há um só Deus e um só mediador e um intercessor entre Deus e os homens. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor aí. Tiago 2,19 fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem,
os demônios creem e tremem. Olha que diferença faz. Demônios creem e ainda tremem, se estremecem diante disso. Né? Só que eles não obedecem, então que diferença faz? Será que às vezes nós não estamos desse mesmo jeito, né? Crendo que Deus é um só, que só tem um intermediador, intercessor, que é Jesus, mas não estamos nem aí, né? Sobre isso vamos falar outro dia. E daí? Primeira Coríntios 8, 5 e 6. Vou dar uma acelerada aqui para nós poder terminar essa palavra. 1 Coríntios 8, 5, 6 diz assim a palavra do Senhor: porque ainda que haja também alguns que se chamem Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, né? Pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Que maravilha, né, irmãos? Temos lá que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora que fala que embora muitos Deus tem se levantado por aí, né? É o anticristo que eu falou. Mas para nós os que cremos há um só Deus e um só Senhor, né? Um só intercessor entre nós e Ele, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse texto aqui, meus amados, quero que vocês conferem Isaías 59, 16. Isaías 59, 16. Deus vai falar assim, através do profeta Isaías, que ele se maravilhou ao ver que não houvesse um intercessor, pois o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o sustenta. Então, aprove a ele trazer, né, esse intercessor aí entre ele e nós. Não tem outro tempo. Até que ele olhou e ele se maravilhou, ele ficou maravilhado ao ver que não tinha ninguém que pudesse interceder entre ele e nós. Por isso que daí Jesus fala em João 14,6 que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Só ele. Ele é o único intercessor. Através dele Deus vem até nós e através dele, Jesus Cristo, nós vamos até Deus. Não tem outro meio. E tanta gente procurando em tantos outros lugares, mas a palavra fala, é só Ele, né? Até que se a gente for ver, falar que, como o mesmo fala aqui, não há um justo sobre a terra, né? Não há um que faça o bem. Então quem que é poder ser intercessor entre nós e o Pai? Maravilhado aqui, né? Assim, agora eu vou providenciar a salvação desse povo. E ele providenciou, né? Glórias a ele. Agora eu vou fazer um comentário. Nós vimos aí que há um só Deus, né? Um só intercessor e intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Agora, como a irmã falou, muitos têm se posicionado e outros nomes também têm se colocado como intermediador e intercessor entre Deus e nós. Tem, como tem, né? Só que, e por causa disso, dessas pessoas aí que se levantam, se colocam aí de intermediador e intercessor entre Deus e os homens, muitas pessoas aí oram, clamam até vários tipos de pessoas, né? Buscando uma Bíblia, buscando uma Paulo, buscando uma Maria, ou José, João, né? Só que Deus não reconhece o estudo nem deles, né? Deus não atende nem reconhece esses nomes como intercessores entre ele e o homem. Ainda tem umas pessoas aí que falam que, mas eu recebi bênção através desse nome, eu recebi cura através do nome tal. E daí? O que nós vamos falar? Eu fico com a Bíblia que fala que há um só intercessor entre Deus e nós, que é Jesus Cristo, né? Não estou negando, não estou negando que essas pessoas não foram pessoas santas diante de Deus, né? Mas estou falando que eles não são. Eu falei a Bíblia, eles não são e jamais serão intercessores entre nós e
que o nosso Pai. O nome de Jesus é exclusivo, né? Agora também, como por um lado, tem essas pessoas aí que vivem idolatrando aí pessoas, por outro lado também tem um grupo de pessoas aí que fica buscando, em vez de buscar o Senhor das bênçãos, fica buscando suas bênçãos, né? Se contenta aí com uma rosa, se contenta aí com um tijolinho santo, se contenta com água benta, um punhado de coisa que vai para o mundo fora. E tudo isso colocado por quem? Por seus líderes espirituais, aquelas pessoas que estão à frente, né? Aquelas pessoas que se colocam como intercessores entre Deus e o ser humano. Olha só para ver que situação que nós chegamos. E daí eles ainda se levantam contra aqueles que pregam essa verdade e vivem essa verdade, né? Porque eles se julgam ser o dono da verdade. E esses são os verdadeiros anticristos, aqueles que negam a mensagem da cruz. No finalzinho eu contei que ali na cruz é onde Deus nos reconciliou com Ele próprio. Então, em Filipenses 2,8 fala assim, que Deus exaltou a Jesus, né, esse nome de Cristo. Por isso que não reconhece nenhum desses outros nomes, não adianta. Né? Agora em Filipenses 2,8 fala assim, nós vemos como que Jesus é diferente. Ele achava na forma de homem, como é que ele foi? O que ele fez? Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Né? Então, morte de cruz. Então, contra o nome de Jesus, muitos se levantaram e não tem sido diferente, não. Muitos nomes têm se levantado e muitos vão se levantar. Agora, nenhum vai prevalecer contra. Né? Não vai. Pode se levantar quem for. Mas, sabe por que ele não vai prevalecer? Porque o Senhor falou assim, que Ele vela pela palavra dele. Né? Lá em Jeremias 12, depois os amados vão ter em casa, vão acelerar aqui, senão eu vou atrasar um pouco aqui. Né? Então, lá em Jeremias 12, o Senhor fala assim, e disse que o Senhor viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Né? Daí, Mateus 16,18, o que o Senhor fala? Vai falar com Pedro, porque fala assim, as forças do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Acredito nisso? Está bem. E se você crê na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, você é a igreja viva do Deus vivo. As forças do inferno não vão prevalecer contra mim nem contra você. Nem contra um daqueles que está nele. Então Deus exaltou a Jesus soberanamente. Filipenses 2, 9 e 10 fala assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E repete Atos 4,12 que fala, e diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Mas daí vem alguém e fala assim, mas e Maria, mãe de Jesus? Nem Maria, né? Nenhum outro nome. Ele fala assim, que todo joelho se dobrará diante dele, né? Paulo, nem Pedro, nem Francisco, nem Valdir, né? Seja lá quem for. O nome de Jesus é exclusivo. Não tem outro meio, né? E se nós formos para o outro lado, nós vamos estar indo contra a palavra do Senhor. Isaías 43, onde nós já lemos lá no comecinho, vamos amar depois, confere em casa e fala assim, o Senhor fala assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Daí lá, em Provérbios 18, 10, a palavra de Deus fala assim, que o nome de Jesus é Torre Forte. Ele pode conferir aí. Então diz assim, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Estará seguro. Então, qual outro nome que foi dado esse nome de Torre Forte? Vocês conhecem? Eu também não. Porque na Bíblia não fala. Fala que Jesus, só ele recebeu esse nome de Torre Forte. É o nome dele, do Senhor. E aí ele vai correr quem? O ímpio?
refúgio. Qual esses outros nomes que foram atribuídos a ele? Lá em Isaías 9,6 vai falar assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses nomes também são exclusivos de quem? O nosso Senhor. Não foi atribuído esse nome a nenhuma outra pessoa. Então, nenhum outro nome foi chamado por esses nomes, somente e exclusivamente Jesus. Ele fala assim, somente no nome dele nós devemos orar. João 14,13, Jesus fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o Pai é glorificado onde? No Filho. E tudo aquilo que nós pedimos em nome dele, ele vai nos conceder. E até a pessoa pode falar assim, mas nós não reunimos ali toda sexta-feira para interceder pelos amados. Temos que interceder. Mas para que é essa intercessão? Que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Então a maior necessidade das pessoas é o quê? Que elas venham ao conhecimento da verdade. João 32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então 36 fala assim, pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Então essa é a nossa intercessão. Esse é o nosso dever, levar outras vidas até a verdade de Jesus Cristo. Que até Deus não vamos conseguir levar ninguém não. Só há um que pode levar a Deus, que é Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo. E temos que estar sempre aí, orando. E daí a gente vai ver, a palavra nos mostra aqui, mesmo aquelas pessoas que às vezes foram alcançadas, que elas vieram ao conhecimento da verdade, e a gente acha que é por causa da nossa oração, A gente vai ver na palavra de Deus por causa da oração de Jesus. Jesus, antes de partir para o Pai, fez uma oração, Ele falou que, vamos ver lá, conferem na Bíblia aí. João 17:20. Então eu e você e todos quantos vierem a crer são os resultados ocultos da oração e intercessão de Jesus antes dele partir para o Pai. O que diz aí essa Bíblia aí? Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ali, antes de Jesus partir para o Pai, fez essa oração. Ele rogou por todos aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra dele. Às vezes a gente, por não conhecer, sei lá, mas fulano veio ao conhecimento da verdade porque eu intercedi por ele, eu orei por ele. Ele é fruto da oração de Jesus, assim como eu, como amado. Aí vale muito, a Bíblia fala que a oração de um justo vale muito. Pois temos que estar também intercedendo em Deus, amados. Vamos. Qual que é a função de um intercessor, de um intermediador? Qual que é a função, por exemplo, do juiz de paz? Realizar a paz? Aqui nessa ponta tem uma pessoa, uma nação, aqui tem outra. E o juiz de paz está bem aqui no meio. Qual que é o objetivo dele? Mediar, a paz. Unir ambos os extremos, um canto com o outro aqui no meio, para que aquela inimizade cesse, o problema seja resolvido. E não foi o que Jesus fez. Ele fala que ele é o único intermediador, intercessor entre nós, pessoas, seres humanos e Deus. E onde que ele fez isso? Está na cruz. Tem muitos textos, Eu peguei um aqui, Ele fala lá em Colossenses 1:20. Colossenses 1:20 diz assim que a reconciliação de tudo em si mesmo pelo sangue da cruz. Então lá na cruz ele fez essa reconciliação. Fala lá que ele reconciliou todos os povos, todas as nações com quem? Com Deus, através de um único ato, um único sacrifício. Os textos falam que ali ele derrubou a parede da separação, que causava a separação, divisão entre nós e o Pai, que Deus fez onde? Pela morte
Jesus lá na cruz. Ali Ele nos uniu, Ele nos reconciliou com o Pai novamente. Daí entra o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Para os amados estejam aí no caso, já bem conhecido também. Começa dizendo que nós, aqueles que estão em Cristo, são uma nova criatura. Desde que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E daí discorre tudo pela cruz. Deus ali matando a inimizade do pecado e nos dando a nova vida pela ressurreição com Cristo. E daí fala assim que se agora eu creio nisso, eu fui um reconciliado com o Pai. Então todo aquele que foi um reconciliado agora tem o que? No texto fala, que aí Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus nos salva em Cristo, nos traz, mostra para nós que é o único meio que Ele nos aceita novamente, que Ele nos reconcilia com Ele através da nossa morte, da nossa ressurreição em Cristo. E põe em nós essa palavra de reconciliação. Ele quer que nós falamos para as pessoas, porque qual é o único meio, a única maneira pela qual nós somos aceitos por Ele. Não é para frequentar a igreja A, a igreja B, é para nós estarmos em Cristo. Para nós cremos na nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Vou ler 3 textos aí para encerrar. Então, primeiro, o Pai e o Filho, João 17, 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aí, começa assim: o Pai envia o Filho. E agora, em João 14, 26, vamos ver que o Filho e o Pai enviam o Espírito. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aí, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele vai nos ensinar todas as coisas e vai nos falar também, lembrar, vai nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos disse. E agora, o Espírito faz o que daí então? O Pai envia o Filho. O Filho e o Pai envia o Espírito. E o Espírito atua, atua como agente de ambos. Vamos ver João 16, de 7 a 11. É o último texto. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Vou continuar lendo aqui, né? Então, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus falando, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Deixa nós vimos lá, primeiro o Pai enviou o Filho, e o Filho e o Pai enviaram o Espírito. Mas Jesus falou que era necessário que ele fosse, porque senão, como é que ele ia enviar o Consolador? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, tá aí. Nós vemos o agir da Trindade. Deus Pai planejando tudo. O Filho vindo e executando tudo. E o Espírito agora, qual que é a obra dele? Revelar essa palavra em nós. Primeiramente, revelar em nós que nós somos pecadores. Revelar que nós carecemos, precisamos de um Salvador, que é Cristo. E
agindo aí de forma. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E antes dele não houve, no presente não há e no futuro não haverá um Deus que possa salvar. Amém? Que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habite com cada irmão e com cada irmã, para a glória de Deus Pai. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome do Teu Filho amado, que nós te agradecemos, ó Pai, por todas essas palavras. Pai, se eu disse algo que me seja duro no coração dos amados, Pai, mas tudo aquilo, Pai, que veio de Ti, Pai, revele, Pai, essa bendita palavra no coração de cada irmão, de cada irmã, para que não fique, Pai, não pare nenhuma dúvida, Pai. Vai falar, Pai, compromisso nosso. Vai revelar essa palavra no coração dos ouvintes e é compromisso Teu, Pai. Então faça isso, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, uma semana abençoada. Nos leve os nossos lares, Pai, guardados, protegidos, sustentados debaixo da Tua graça, Pai. Todos tenhamos, Pai, uma semana, Pai, abençoada, Pai. Pai, nos ensine a viver esse tempo que nos resta aqui na carne, Pai. De tal maneira possamos avançar para as Suas estradas, ó Pai. Ainda por toda a parte do Senhor, como o Rei de Jesus, Pai, para que a vida de Cristo possa se manifestar através de cada um de nós. Faz isso, Pai, nas nossas vidas, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.